Pastor, eu vou fazer uma pequena reflexão aqui para nós. Mas antes de começar, eu vou fazer uma oração, pedindo que tudo que for falado aqui seja em voz alto, não de mim, que faça efeito em nossos corações. Amém? Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade que nós temos de estar reunidos, estudando a Tua Palavra, louvando o Teu nome, agradecendo a comunhão uns com os outros. Abençoa agora, Senhor, tudo que for falado, que a Tua Palavra fale aos nossos corações, nos preencha e que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Nós estamos, nesse primeiro semestre, esses primeiros meses do ano, trabalhando em Gálatas, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. Estudamos hoje de manhã, no domingo passado também estivemos tratando o tema em cima de Gálatas. E hoje, também em Gálatas, se você já quiser abrir aí, Gálatas 1, nós vamos ler do 6 ao 10 daqui a pouquinho. A gente vai falar um pouquinho sobre o passado e o presente da igreja, os dilemas da igreja em meio à sociedade pós-moderna. Eu vou aqui trabalhar para ser bem rápido, quero falar em mais ou menos 30 minutos, para não ficar cansativo. Quando eu vi dilema na frase, no tema, eu fui no dicionário procurar o que é dilema, né? Dilema é uma palavra que vem do grego dilema, que eu falar assim, mais alto. Dilema, em português, é uma palavra que advém de dilema, em grego. E quer dizer, eu vou ler aqui exatamente como eu copiei no dicionário, tá? Raciocínio, dilema, raciocínio que parte de premissas contraditórias mutuamente excludentes, mas que paradoxalmente terminam por fundamentar uma mesma conclusão. Em um dilema ocorre a necessidade de uma escolha entre alternativas A e B, que resultará em uma conclusão ou consequência C, que deriva necessariamente das alternativas A e B. E uma outra definição, essa estava como filosófica, é a necessidade de escolher entre duas saídas contraditórias e igualmente satisfatórias. E aí, quando eu vi isso, eu parei para pensar que a igreja ela vive um constante dilema do mundo, porque ela não é do mundo, né? A pregação do Evangelho, ela vem de encontrar o mundo, e a igreja é representante de Cristo na Terra, mas ao mesmo tempo ela está no mundo e precisa levar essa mensagem. Então, uma mensagem que ela não é aceita, mas ela precisa ser levada. Então a igreja precisa achar formas de levar a mensagem do Evangelho para o mundo, ao mesmo tempo que seja um louvor a Deus agradável, cultuar a Deus. E o mundo não se agrada no discurso do Evangelho, não é palatável para as pessoas que não conhecem, é um discurso duro, difícil. E em Gálatas, Paulo vai falar sobre as obras da carne e do Espírito. E essas obras da carne são as obras presentes aí na humanidade, são as coisas que brotam do ser humano naturalmente por conta do pecado. E as obras do Espírito são as obras que Deus introjeta na gente, coloca em nós, para nós frutificarmos lá fora. Então é um constante combate. E esse é o dilema, pensando, eu falei, puxa, o dilema da igreja no mundo. E nós hoje estamos numa sociedade pós-moderna, que tem valores, pressupostos, crenças, que já são assim, uma degradação além. As coisas vieram se degradando com o passar do tempo, e hoje nós vivemos talvez nos piores estágios de degradação de certos conceitos, certas ideias. Então o mundo ele tem perdido um pouco da lógica. Um exemplo muito forte disso é a própria questão da ideologia de gênero, por exemplo, que nasce nos anos 60, 70, e é uma coisa que você olha, você vê uma pessoa, vamos supor, se é do sexo feminino, você fala, é uma moça, mas
A pessoa não se diz mulher, ou vice-versa, né? É um homem, você olha e fala, é um homem, mas não se diz homem. Então, como levar a mensagem do Evangelho através, para essas pessoas, dentro desse amálgama de pensamentos que é essa sociedade pós-moderna? Então, refletindo e pensando, eu tentei aqui encontrar formas de pensar, né, de refletir mesmo como a igreja deveria fazer isso. E às vezes isso é mais simples do que a gente pensa. Às vezes a igreja cria um monte de coisas, a igreja, que eu digo uma questão geral, né, um monte de formas de fazer as coisas, quando na verdade é tão simples. E essas convenções, essas criações da igreja acabam às vezes sendo uma carga a mais nas costas das pessoas que não conhecem a Jesus. E acaba se tornando mais difícil ainda para essa pessoa pegar o caminho, entrar pela porta e seguir pelo caminho do céu. Então, em Gálatas 1:6-10, Paulo fala o seguinte, para a igreja dos Gálatas: estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e aceitando outro evangelho. A verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar outro evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Então, o contexto aqui, para Paulo estar falando essas palavras aqui, bem no começo do livro, é que alguns judeus que estavam ali, a gente até estudou isso hoje pela manhã, alguns judeus que estavam ali junto com pessoas que não eram de linhagem judaica, queriam atrelar a salvação à circuncisão. Então, algumas doutrinas judaicas que estavam entrando ali, estavam pervertendo o ensino que Paulo já tinha dado. Paulo plantou igrejas na região da Ásia, algumas ali na região da Galácia, né? E ele plantou a igreja com a mensagem de Cristo, mas pessoas que eram de linhagem judaica, fariseus, etc., estavam querendo implementar essa doutrina, vamos dizer assim, judaica, para as pessoas que não eram judeus, para gregos, para romanos e de outras etnias. Então o contexto aqui é esse. E geralmente a gente pensa assim: poxa, a mensagem do Evangelho é difícil do mundo aceitar. O mundo realmente sempre vai ter problema, nunca vai ser fácil. O caminho dos céus, né, é um caminho difícil. Então a igreja sempre vai ser uma tarefa difícil, nunca vai ser muito ouvida. Porém, o que nós vemos acontecer muitas vezes são barreiras que acabam sendo colocadas e dificultam ainda mais essa aproximação das pessoas. Então aqui Paulo está tratando de uma questão de religiosidade. Existia uma religiosidade ali, fora do contexto do cristianismo cristão que ele tinha projetado naquela igreja, e ele chega ao ponto de classificar essas pessoas que estavam fazendo isso como malditos, né, amaldiçoados, anátemas. E essa história aqui, inclusive mais completa, você pode encontrar em Atos 15, de 1 a 33. Ele descreve um pouco melhor isso daqui. E diante disso, cabe uma pergunta: será que muito do que a gente tem visto por aí hoje realmente traduz o que é o Evangelho? O que Jesus realmente deixou para a gente? Será que quando nós olhamos, e aí não é uma questão de ser acusador nem nada assim, mas é uma questão de crítica, crítica no sentido de reflexão, de análise. Será que muito do que a gente vê é o Evangelho? Será que, por exemplo, se Paulo tivesse plantado algumas igrejas que a gente vê ao nosso redor, vê em televisão, etc., será que hoje ele olharia e falaria: tem pessoas fazendo tais práticas aí, essas pessoas são anátemas, são amaldiçoadas, não escutem o que elas dizem? Ou será que Paulo olharia e falaria: não, essas igrejas que a gente plantou, que a gente
iniciou, estão no caminho, né? Estão levando o Evangelho puro e simples para as pessoas como ele tem de ser levado. E aí é uma reflexão que eu coloquei aqui, é uma coisa que cabe a cada um de nós pensar. Se o Evangelho hoje, de uma maneira geral, é um Evangelho que tem buscado agradar as pessoas, ou se é um Evangelho que tem buscado ensinar as pessoas a ter a aprovação de Deus, elas próprias. Porque se a gente parar para pensar no que nós fazemos no nosso dia a dia, aí saindo um pouco do contexto bíblico, religioso, quanto do que a gente faz, quanto do que a gente pensa, e aí tendo em mente justamente esse contexto que eu falei na introdução, de estarmos no mundo pós-moderno, quanto do que a gente pensa, do que a gente fala, do que a gente repete, realmente é uma coisa nossa, e quanto do que a gente fala, repete, os conceitos que nós temos, são coisas que são colocadas na nossa mente pela cultura de uma maneira geral, pela televisão, pelo rádio. Quantas das nossas opiniões são de fato embasadas em alguma... A gente para e reflete e fala, não, entre isso e isso eu fico com isso. Ou quanto a gente está sendo influenciado pelo mundo à nossa volta, e a gente de fato acaba sendo. E no contexto aí, já trazendo para o contexto bíblico de igreja, quanto do que nós fazemos, do que nós pensamos, quanto de sistemas que nós criamos, realmente são sistemas bíblicos, são ensinamentos deixados por Paulo, por Jesus, pelos apóstolos, enfim, ou quanto disso é colocado na gente mais por um costume, mais por sempre foi assim, vai continuar sendo, e a gente acaba às vezes não parando para refletir. Poxa, isso faz sentido à luz da Bíblia? Isso faz sentido à luz da história da igreja? E assim, essa cultura, né, aí eu estou misturando mesmo proposital, porque tem a ver, tá? Lá na frente vai fazer mais sentido. Mas essa cultura que está à nossa volta, esse mundo que nos influencia, nossos pensamentos, por exemplo, 90% das mulheres hoje são feministas e não sabem a história do feminismo. Têm opiniões sobre várias questões relativas a casamento, o papel da mulher na sociedade, que advém de um pensamento feminista do início do século passado, e não sabem. E isso acontece fora e dentro da igreja. Então a gente está imerso nisso. Quanto disso a gente tem engolido? Em Gálatas 5:19, deixa eu dar uma lida rapidinho para vocês, a gente tem um pouco disso. Aqui, eu peguei esse texto porque isso daqui traduz um pouco do que essa cultura pós-moderna tem projetado nas pessoas. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas: moralidade sexual, impureza, ações decentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciúmes, acesso de raiva, ambição, egoísmo, desunião, divisão, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas. Repito o que disse: os que fazem tais coisas não receberão o reino de Deus. Há um contexto, né, que ele está usando isso aqui, contexto até de cultos que existiam na época, que eram feitos com atos sexuais, mais a deuses, mas hoje, onde isso se conecta com essa cultura pós-moderna que nós temos? Justamente em questões banais às vezes. Por exemplo, quem tem acesso à rede social, ou vê muita televisão, percebe que hoje nós temos um culto paganizado, digamos assim, do corpo humano. Então você tem padrões que devem ser seguidos, e esse padrão, quando é seguido, ele tem que ser mostrado. Então o corpo masculino tem lá a sua performance, todo desenhado, musculoso. O corpo feminino tem também os seus atributos, e você vê que o olhar das pessoas está voltado para esse tipo de coisa. As pessoas percebem aquilo, tem isso como ideal, é quase que uma meta. Você vê muito isso, por exemplo, no Instagram. Quem tem Instagram, se parar para analisar, consegue ver bastante quase que esse culto ao corpo que existe hoje. Enfim, aqui são coisas que sempre existiam
contínua na humanidade. Cada época vai ter a sua particularidade quanto a isso. Mas a gente às vezes não para pensar em como isso que está aí fora está mudando o nosso modo de agir, nosso modo de ver as coisas. Como por exemplo, citei o feminismo, eu vejo bastante isso por conta de algumas coisas de trabalhos que eu desenvolvo. Pessoas que, por exemplo, mulheres que sofrem chacota porque decidem ser do lar. Hoje a gente chama do lar, né? Não, eu quero ficar em casa, cuidar dos filhos, etc. E sofre chacota de outras mulheres. E qual é a desculpa? Ah, não, você tem que ser livre, independente, você tem que ter o seu trabalho, não sei o quê. Beleza. Isso é uma opção que a pessoa tem, é uma escolha. Porém, elas não sabem que isso tem uma formação lá atrás. Esse pensamento, ele chega até hoje dessa forma, tão normal, tão natural, mas isso foi pré-moldado, foi trabalhado para que chegasse assim. E claro que não há problema em quem escolhe fazer isso, né? Eu só estou dizendo de onde nasceram essas ideias. E, entretanto, como que a gente pega a luz da Bíblia e apresenta para essas pessoas que estão imersas nesse tipo de pensamento, quase que lobotomizado? A pessoa está hipnotizada e não sabe por que está hipnotizada, não sabe quem tem trabalhado com a mente, com as ações dela. E como a gente pega e apresenta o Evangelho para esse tipo de pessoa? A igreja tem apresentado, ela tem apresentado de maneira satisfatória. Às vezes nós temos conseguido alcançar o coração dessas pessoas, responder a anseios que essas pessoas têm, a mostrar para essas pessoas, é como quase que se você tivesse que virar o rosto da pessoa, o foco não é aí onde você está olhando, o foco é para lá. E é complicado, é difícil. Mas o Evangelho ele é simples na resposta para isso. A resposta é Jesus. Já estou até dando a resposta antes. A simplicidade de Jesus, a forma como Jesus lidava com situações, como ele abordava pessoas, como ele trabalhava no cotidiano, é a resposta para nós, igreja, trabalharmos com esses problemas, com as pessoas que estão aí dessa maneira. Em Atos 8, 26 a 39, um pouquinho longo, mas eu vou dar uma lida lá rapidinho. Eu peguei um texto que traduz isso. Eu vou ler em especial do 34 em diante, para não ficar muito longo, tá? É aquela passagem que Filipe ele encontra um funcionário etíope, né? Lendo a Bíblia, e ele pergunta para o cara se não conhece. Você está entendendo o que você está lendo, né? E aqui, para mim, me chamou a atenção, eu lembrei desse texto, eu falei, puxa, como é simples, e às vezes a gente cria tanta barreira. O funcionário perguntou a Filipe, por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando? De quem é que o profeta está falando? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, a parte onde o etíope estava lendo, né? Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto viajavam, chegaram num lugar onde havia água. Então o funcionário disse, veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? E Filipe respondeu, se você crê de todo o seu coração, é claro que pode. Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, falou o funcionário. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe batizou ali. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem anunciando o Evangelho por todas as cidades que chegavam até Cesareia. E uma outra passagem também interessante que eu não vou ler é em Atos 16:31, quando Paulo e Silas estão encarcerados e acontece que ele tem volta e tal. E o carcereiro fica morrendo de medo de ser morto, porque eles iam fugir, né, pensando que eles tinham fugido. Eles falam que não e tal. E aí Paulo fala uma frase para ele, creio que será salvo por tua casa. E aí que eu entro na parte de como a igreja tem lidado com essas questões. De que maneira, assim, nós enquanto igreja, temos trabalhado em nós mesmos para justamente poder sair e fazer o que Filipe fez, fazer o que Paulo e Silas fizeram, fazer o que Jesus fazia. Existe uma coisa,
alguns teólogos falam, chamado autoexame. Autoexame é você olhar para dentro de si, momentos, né, de solidão, onde você olha para dentro de si e você encontra dentro de você, você se encontra consigo mesmo dentro de você. Você se encontra com seus medos, com as suas falhas, com esse ser miserável que nós somos, porque ninguém conhece melhor os meus problemas, as minhas falhas, os meus pontos fracos do que eu mesmo. E assim com cada um. E a gente se permite se conhecer. E a gente olha para essas coisas dentro da gente e a gente pede para o Espírito Santo para que Ele trabalhe, para que Ele tome conta, para que Ele faça o trabalho de: Senhor, eu tenho tais e tais problemas, toma conta desses problemas para mim. Pai, eu tenho tais e tais dificuldades, me ajuda a vencer essas dificuldades. Eu tenho X, Y desafios, me ajuda a vencer esses desafios. E o Espírito Santo mostra para você como as coisas são mostradas em uma televisão como essa. Você assiste a podridão que você é. Vou usar essa palavra forte, podridão. Porque de fato nós somos seres humanos que erramos, que falhamos, somos filhos de Deus, cremos em Jesus, somos salvos, mas não deixamos de ter essa natureza pecaminosa, essa curvatura para o mal. Isso que Adão e Eva tiveram no paraíso, a gente não deixou de ter isso, está aqui. E assim como as pessoas lá fora também são dessa maneira. Mas o Espírito Santo, Ele vai trabalhando na gente, vai nos ajudando a vencer essas dificuldades, e nunca isso é feito. Tudo bem, a gente tem esse caminho aqui, mas nunca isso é feito por nós. Isso nunca vai ser alcançado por um esforço meu, porque eu criei sistemas evangélicos, por assim dizer, e sigo esses sistemas. Eu criei rituais e cumpro esses rituais, porque eu sou circuncidado. Talvez pudesse alguém aqui em Gálatas falar dessa igreja. Isso é feito por um único fato histórico que aconteceu há 2000 anos: a morte de Jesus na cruz e a ressurreição dele. E perdoa os nossos pecados, e quando ele foi embora deixou um Consolador que de fato me consola, que de fato mostra como eu sou, mostra como eu sou pequeno às vezes, como eu sou mesquinho, como eu sou egoísta, como eu sou imoral, como eu sou mentiroso. Mas apesar de tudo isso, ele mostra para mim mesmo o valor que eu tenho diante de Jesus, a ponto de ele entregar a vida dele, sendo Deus, se rebaixa a ser um ser humano como nós, limitado a tempo, limitado a espaço, limitado a fome, a calor, a frio, a ter que dormir. Isso é um Deus se limita a isso, um Deus que não tem tempo, não tem espaço. A gente às vezes não para pensar o milagre que é um Deus que pode tudo, descer, se transformar num ser humano que não pode nada. E por um amor inestimável que Ele tem por cada um de nós, Ele trabalha o Espírito Santo mostra como eu sou, de fato, e ao mesmo tempo que Ele mostra como eu sou medroso, como eu sou pequeno, mesquinho, tudo isso que eu falei, como eu tenho essa natureza humana, que Paulo fala aqui no capítulo 5 de Gálatas, fraca, mas ao mesmo tempo como eu tenho valor perante Deus, como eu estou redimido de todos esses problemas. E é aí que eu paro e fico analisando o seguinte, não é uma questão de querer ser crítico ou ser melhor, mas é uma reflexão minha. Até que ponto a igreja tem apresentado esse tipo de evangelho para o mundo lá fora? Será que nós não estamos criando uma série de sistemas que anulam a frase somos salvos mediante a fé? Paulo usa em Efésios 2,8, a fé em Jesus, que é o Filho de Deus, que morreu na cruz, ressuscitou e perdeu nossos pecados. A gente não substitui isso por você, se acreditar em Jesus, você está salvo, mas você precisa ser assim, você precisa fazer aquilo, você precisa ser dessa maneira, falar assim, se vestir de tal forma, pensar de tal jeito,
não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a gente acaba criando assim, imagina que esse caminho aqui fosse reto. Aí eu ponho isso na frente, eu crio um degrau, eu ponho um fio para o cara tropeçar, e aí vai ficando cada vez mais difícil para um mundo onde as pessoas já estão hipnotizadas por pensamentos, por uma série de ideias erradas que vêm de séculos. Elas estão hipnotizadas, fica ainda mais difícil dela pegar e falar, não, peraí, eu estou olhando para o lado errado. E isso desemboca no quê? Depressão, doenças da mente, pessoas infelizes, pessoas que acham, por exemplo, que vão encontrar a sua identidade, vão descobrir quem são, quando olhar no espelho e falar, não, eu vejo que eu sou isso, mas eu não me vejo assim. É até estranho falar dessa forma, mas é exatamente assim. A pessoa olha, ela vê que é um homem, vê que é uma mulher, mas por dentro ela se enxerga uma mulher, sendo homem, se enxerga um homem sendo mulher. E a gente para e fala, meu, o que está acontecendo? O que está acontecendo com uma pessoa, por exemplo, que está grávida, está excedendo, vai dar a vida, vai trazer uma nova vida ao mundo, olhar e falar, não, peraí, isso é um corpo só, quem manda aqui sou eu, e eu vou pegar isso aqui e vou jogar fora. Sendo que é uma outra vida. É nítido, é claro que é uma outra vida. Depende da vida da mãe, mas é uma outra vida. Então, como que a gente vai transmitir a palavra? Já é difícil você pegar o Evangelho, apesar de ser simples, e entregar para uma pessoa assim. Se a igreja ainda vai cria um monte de obstáculos, de que maneira nós vamos apresentar Jesus para as pessoas? Como que isso vai ser eficaz? E Paulo trata aqui em Gálatas justamente disso. Em vez de eles estarem preocupados, ou pelo menos algumas pessoas, dá a entender aqui, né, que são poucas pessoas dentro da igreja inflamando os demais. Como que a palavra vai ser anunciada se o cara está criando empecilho, no caso aqui da circuncisão, para quem está vindo? E aí eu olhei, li Gálatas e falei, meu, isso é muito nítido. Hoje em dia, tudo bem, como eu falei, não é uma questão de ser crítico, mas é de refletir a respeito de algumas coisas. Como a mensagem do Evangelho é simples, e como a gente complica, como a gente constrói muros, tijolos, e esse esvaziamento, e aí que está, isso acontece, a igreja passa, tira o foco de Jesus e começa a focar em outras coisas. Então, por exemplo, começa a focar em sistemas emocionais. Então a pessoa, a igreja começa a criar shows, começa a criar ambientes onde há um mover do espírito, nem sempre a gente sabe se aquilo é mover do espírito ou se há uma criação emocional, onde a pessoa está ali e a pessoa está a 1000 graus. Passa uma semana, o cara está assim, ó. Você fala, nossa, mas o que aconteceu? Porque não é, porque estão complicando o Evangelho. Isso não é Evangelho, isso é uma bala emocional que a pessoa tem, aquela atmosfera. Né? E não é querendo ser crítico, não é sempre que é assim, mas existe muita coisa dessa forma. Ou então a igreja desvia a ação, em vez de focar em pregar a palavra, começa a focar em boas obras, começa a focar em ajuda ao próximo, em ONG, não sei o que. Isso não é ruim, tem que ser feito, né? A gente precisa ajudar as pessoas, mas aí começa a criar sistemas para isso. Então aparece teologia da missão integral, teologia da libertação, teologia da prosperidade, e o incrível é que assim, quanto mais essas coisas aparecem, mais cresce na sociedade e cresce dentro da igreja as obras da natureza humana, o egoísmo, a luxúria, culto ao corpo, relativismo, ideologias que entram, seja política, seja de outro tipo de ideologia. E aí a mensagem centrada de Jesus vai se esvaziando e vai sendo inflado esse tipo. Não, agora a gente vai aplicar a missão integral, por exemplo. E aí você procura Jesus ali e você encontra muita coisa. Você encontra ideologia política, você encontra assistência aos mais pobres, ajuda para a ONG, não sei o que, mas muito pouco de Jesus. E as pessoas vão ficando cada vez mais vazias. E as pessoas vazias não levam a mensagem. E se não levam a mensagem, a igreja se esvazia. E daqui 100 anos talvez não exista mais igreja no Ocidente, como é na Europa hoje.
quase não tem igreja lá, está tudo vazio. Então, enfim, essas coisas que a igreja foi criando com o tempo geraram uma religiosidade sem fé na sociedade. Então, se a gente para analisar, existem pessoas que elas se perguntam: você é o quê? Ah, eu sou católico, sou evangélico. Mas o cara, ele só aparece na igreja no funeral, no casamento e em batizado. Então acaba sendo uma coisa estática, social. É uma vida social religiosa. Isso vai acontecendo. Por quê? Porque as pessoas não são educadas a terem fé. O evangelho perdeu a centralidade de Jesus, a simplicidade de Jesus. Olha, você é um pecador, você é podre, você tem que olhar para dentro de você, para encontrar os seus problemas, apresentá-los diante de Deus, e desse Jesus que morreu na cruz vai te perdoar e vai te dar força para você vencer os seus problemas, se animar e pregar a palavra. Mas isso vai se esvaziando, e a gente tem gerado isso. E por quê? Porque a igreja tem centralizado a sua mensagem em outras coisas, tem dado valor a sistemas criados. Então, pegam textos, né? Tem que ser santo, e aí estigmatiza. Não, para ser santo você tem que fazer isso, isso, isso. Tem que fazer jejuns, tem que fazer vigílias, tem que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é ruim? É claro que não. Ninguém está falando que não deve ser feito. Mas você não deve condicionar uma pessoa, a salvação dela, a vida dela com Deus, por isso. Porque se você faz isso, o que você está criando? Você está criando barreiras. Barreiras para que o caminho que tem que ser livre entre a pessoa e a cruz, agora seja tortuoso, seja você cria um labirinto. Você tira o foco da pessoa. E aí, quando a pessoa perde o foco aqui, na Bíblia, em Jesus, para onde ela vai focar? Para o lugar onde for mais fácil para ela. E contato genuíno com o Espírito Santo falta, porque quando a pessoa tem o contato com o Espírito Santo apresenta para ela o que ela tem que fazer, o que caminho ela tem que ir, etc. Então, Paulo fala: tudo é permitido, mas nem tudo convém. No entanto, Deus fala ao nosso coração que precisa ser mudado. Esse contato, essa intimidade com o Espírito Santo, nós vamos adquirindo a partir da nossa, às vezes, da nossa própria introspecção, nosso contato com Jesus, nosso reconhecimento da obra de Jesus na cruz, vai falar ao nosso coração quais são os nossos vícios no sentido de coisas ruins que devem ser eliminadas, nossas virtudes. Vamos ler 1 Pedro 3:13. Sofrendo como seguidores de Cristo. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem que sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, não fiquem preocupados. E eu vou ler também o 4:6. Pois o Evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O Evangelho foi anunciado a eles, a fim de que pudessem ter vida espiritual, como Deus quer que eles vivam. Então eu separei esse texto porque eu achei muito interessante. O Espírito Santo fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração o que é o bem, o que é o mal, o que nós devemos fazer. E às vezes não fala para mim, como fala para você, não fala para o irmão A, como fala para o irmão B. Então, tal qual Gálatas, a igreja acaba tirando o foco da salvação e acrescentando essas outras condições. Isso acaba afastando as pessoas, muitas vezes. Jesus, ele é muito simples. Nós temos na Bíblia diversas passagens onde nós vemos a abordagem de Jesus com as pessoas. Vou ficar só em João aqui, vou só citar. João 14:6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 10:11. Jesus é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. João 10:9. Jesus é a porta. João 12:46. Jesus é a luz do mundo. Então, trabalhando em cima de Gálatas, eu pude pensar essas coisas. E como o Evangelho é simples, como Jesus é simples. Então, eu não sei se tem alguém aqui que às vezes nem é evangélico, não tem muita profundidade na vida de Jesus, etc. Mas se eu tivesse que falar para
para você gravar alguma coisa nessa noite, é que tenha em mente que Jesus, ele morreu e ressuscitou na cruz. E ele é Deus, veio até esse mundo, como eu falei, se rebaixou a ser um ser humano, uma criatura, e ele tem morrido, ressuscitado, deixou o Espírito Santo, e Jesus está conosco hoje. Ele está aqui nesse momento. Ele está com você quando você sai para trabalhar. Ele está com você quando você deixa seu parente no hospital. Ele está com você quando você vê uma pessoa batendo no animal. Ele está com você quando você está contente, está alegre por algum motivo. Ele está com você quando você está chateado, quando você está triste. E por mais difícil que pareça ser caminhar com Jesus, não é difícil. É a coisa mais simples que existe. Nós somos seres humanos falhos, nós erramos. Tanto nós erramos que nós às vezes temos que chegar com um amigo, com um familiar e falar: desculpa, falei de tal forma, fiz tal coisa. Você para, você se remoe. Mas, mesmo sendo falho, mesmo sendo errante, tudo há um conserto em tudo. E esse conserto se chama Jesus Cristo. Às vezes as pessoas vão falar: você tem que fazer isso, você não é crente, você não pode fazer aquilo, ou se você não é evangélico, para ser de Jesus você precisa ser assim. Mas é muito mais fácil do que parece, é muito mais fácil do que as pessoas dizem que é. E como eu falei, Jesus ele é meio evangelho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Como eu falei, ele está com você, onde quer que você vá. Ele é a porta. Então nós não conseguimos encontrar redenção para essas obras da carne que Paulo cita aqui, para esse ser humano podre que nós somos, se não for em Jesus. E Jesus é a luz do mundo. E o que é ser a luz? Às vezes, nós que somos evangélicos, a gente mede muito a espiritualidade das pessoas, e é um erro isso, por ações exteriores. Mas muitas vezes, a gente nunca vai saber isso, porque a gente não está, quem conhece o coração é Deus. Mas Jesus é a luz que ilumina. Então, você olha o cara e você fala: está passando pelo maior problema do mundo, mas tem paz. Porque Jesus está iluminando aquele problema para ele. Tem um desafio gigantesco pela frente. Jesus ilumina para que eu saiba o que fazer, para que eu saiba que decisão tomar. É a paz que excede todo entendimento. E esse Jesus, ele está, como eu falei, ele está conosco aqui. E o Evangelho é isso. Então, se você, por acaso, tem alguém que não é evangélico aqui, Jesus é a luz que vai iluminar a sua vida. Não sei por que problema você passa, que situações envolvem, se está tudo bem, se está tudo mal, mas Ele é a luz que vai iluminar a sua vida, Ele é a porta que vai te levar até a remissão dos seus pecados, Ele já deu a vida na cruz por nós, e dá novamente. Às vezes eu tenho muito isso comigo. Um dia eu tinha que fazer uma coisa, e nada dava certo para eu fazer, eu tinha que pegar o carro e fazer uma coisa. Eu falei: estava assim, acelerado. Aí eu parei uma hora e falei: peraí, às vezes não é o momento de eu pegar o carro e sair na rua. Às vezes eu estou sendo livrado de um acidente. Alguma coisa poderia acontecer, e esses 10, 15 minutos a mais que eu vou levar para fazer o que eu vou fazer, são os 10, 15 minutos a mais, onde Deus está trabalhando na minha vida, Jesus está trabalhando, sem eu nem perceber. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fora de Jesus, do Evangelho, não há. E se, porventura, nós estamos vendo alguém que está acrescentando alguma coisa, como o apóstolo Paulo falou, é anátema. Por quê? Porque é muito simples. Crê em Jesus, que Ele morreu na cruz e salvou você, perdoou seus pecados, e você estará liberto. E eu vou ler Gálatas 5:22 para encerrar. Eu achei interessante aqui, eu montei uma frase, né? Jesus falará ao seu coração. Se alguém está aqui no Evangelho, tenha em mente que Jesus o acompanha por onde você vai. E se você crer nele como filho de Deus, Ele perdoa seus pecados. Se você crer sinceramente, Ele fala ao seu coração, Ele falará ao seu coração, as coisas na sua vida mudarão. Mudará a forma como você vai enxergar. Quer dizer que os problemas vão sumir, o dinheiro vai aparecer, não é isso.
Ele iluminará a sua vida e dará, aí eu vou ler Gálatas 5:22. O Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quem está dentro disso daqui, está dentro de qualquer lei. Se eu não sou um ladrão, não me interessa saber que punição há no Código Penal para quem rouba. Eu não vou roubar, não sou ladrão. Então, para quem tem Jesus e tem esses frutos aqui, não existe lei, não existe condição. Você está em Jesus, você é uma criatura. Se você é uma criatura, confie nele. E se por acaso depois você tiver curiosidade, leia Hebreus 11. É um livro da Bíblia chamado Hebreus. Lá é a galeria da fé. Pessoas normais, comuns, como nós, que tiveram fé e fizeram grandes coisas, porque Deus agiu na vida delas. Amém?